Olá pessoal, tudo bem com vocês? Segunda-feira, semana abençoada. Eu creio que grandes coisas o Senhor irá realizar no meio de nós essa semana. E vamos começar falando sobre o que, gente? Sobre a inteligência emocional. E o tema dessa semana vai ser todo voltado para a inteligência emocional. E hoje, o nosso tema que vamos trabalhar é o autoconhecimento. O primeiro passo para comandar suas emoções. Forte, né, gente? O primeiro passo para comandar suas emoções. O autoconhecimento é tudo. Ele liberta, ele muda a história, ele muda uma vida, ele muda um cenário. Quando você tem o autoconhecimento. E aqui eu vou trazer uma palavra que está em Salmos, no livro de Salmos, no capítulo 139, versículo 23, que fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Esse versículo ele é totalmente voltado diretamente para a inteligência emocional e o autoconhecimento. Esse salmo, Davi pedia a Deus. Ele pedia e falava com Deus: Senhor, me dá o conhecimento, me dá clareza sobre mim mesmo. E ele pedia a Deus para que o Senhor pudesse dar clareza sobre ele. E Deus faz, né, gente? Deus realiza. Quando a gente pede: Senhor, abre meus olhos para o entendimento, abre meus olhos para que eu possa enxergar ainda aquilo que eu não sei, não conheço, que eu não entendo. Ele faz e ele realiza. Ele fez com Davi. E Davi fazia isso com Deus. Ele pedia clareza para alguns tipos de coisas que ele agia, ele não sabia lidar, ele pedia a Deus. E eu vou trazer aqui o autoconhecimento. Ele liberta, ele transforma, ele muda cenário. E aí, o que eu trago para você? Essa frase: se você não se conhece, qualquer emoção pode assumir o volante da sua vida. Uau! Se você não se conhece, qualquer emoção pode assumir o volante da sua vida. Gente, é muito sério. Quantas pessoas têm mudado a rota e o cenário? Estava para ser uma situação, era para ter um destino e mudou totalmente o destino da sua vida porque não soube lidar. E aí eu pergunto para você, de 0 a 10, quanto você acha que se conhece verdadeiramente? De 0 a 10, quanto você se conhece verdadeiramente? Você se conhece 100%? Bota aí, de 0 a 10, quanto é que você dá para a sua vida e o seu conhecimento de si mesmo? E o que é o autoconhecimento? É a consciência dos próprios pensamentos, emoções e comportamento. É a consciência dos próprios pensamentos, emoções e comportamento. Como assim, Nayara? Eu ajo em determinada situação e eu sei por que eu estou agindo assim. E aí, quando eu não sei, eu ajo assim, mas eu não sei por que eu agi dessa forma. Nossa, eu não queria agir desse jeito. E por que eu estou agindo assim? Porque eu tenho certos tipos de atitudes que eu não consigo controlar. Isso é a falta do autoconhecimento. E quando eu sei agir, é porque eu já me conheço e já sei como lidar e vai ser assertivo. Então, o que é, né? Quando eu consigo controlar e eu tenho consciência, eu ajo assim por causa disso, disso, disso. Ok, então você sabe. E meus pensamentos estão assim desse jeito por causa disso, disso, disso. E aí, você age de forma assertiva. Ah, mas eu ajo assim, eu não sei, porque eu agi de forma impulsiva, eu agi sem saber. Quando eu não me conheço. Então, o autoconhecimento, ele nos permite, ele é importante, porque ele nos permite tomar decisões assertivas. Por isso que é importante o autoconhecimento, porque se eu tenho autoconhecimento, vai me permitir eu ter ações assertivas, decisões que vai me deixar, né, em uma posição legal, em uma situação de forma positiva. Então, permite tomar decisões mais assertivas.
me ajuda a manter o equilíbrio mesmo sob pressão. Quem conhece aqui pessoas que já agiram, né, de forma agressiva porque está sendo pressionado, ou muitas vezes se fechou, né, porque está sendo pressionado, ou você desconheceu uma pessoa que está ali do seu lado o tempo todo porque está ali sendo cobrado, está agindo por pressão. Então, as pessoas, ela tem essa situação quando você não se conhece. Quando você é movido por pressão e sabe agir, você tem um autoconhecimento. Mas quando não tem um autoconhecimento, vai agir de formas que você não se conhece. Quando você tem um autoconhecimento, vai evitar sabotagens emocionais. E o que é isso, né? Sabotagens emocionais. Dá um exemplo. Você começou a segunda-feira cheio de planos, né? Aí vou começar uma academia hoje, né? Vou trazer a informação que todo mundo começa segunda-feira. Toda segunda-feira é dia de começar a mudar a alimentação e treinar. Aí você vai, se programa toda, separa toda a sua roupa. E ali, naquele dia, que é para começar a academia, tem um imprevisto. Você vai em um lugar que não tinha nada a ver. Ou você acorda com dor de cabeça. Ou você tinha outras coisas para fazer e você deixa de ir fazer academia. Isso é sabotagem. Porque você sabe que você vai ter resultado. Mas naquele primeiro dia, que era o dia de começar, alguma situação vai acontecer para você não ir. E aí vem um sabotador. Tendo essa clareza, gente, passa a ser assertivo. Peraí, hoje é dia de ir pra academia. Peraí, eu tenho esse foco, eu vou pra academia, eu vou fazer isso. Porque o meu subconsciente, ele quer fazer o quê? Ele quer me deixar sem ir treinar, sem me deixar com o corpo mais resistente, me deixar com o meu corpo de qualquer jeito. Então, se eu identifico que por trás aquela informação que está me deixando de não ir, é isso, aí você passa, não, como é que eu faço? Eu vou, assim mesmo. Porque é sutil. É sutil. E aí vem qual é a identificação, né? Como é que eu identifico esses gatilhos emocionais? Como é que eu identifico? Eu trouxe aqui com clareza, eu vou pra academia. E aí, toda vez que eu começo a academia, sempre tem um probleminha que eu nunca vou. E aí você reclama, você fica chateado, porque realmente você se programou, mas não foi. E aí, o que que tem? Um exemplo comum, são os gatilhos de situações que despertam reações fortes e muitas vezes automáticas. Aí você não vai, tem um convite para ir para outro lugar, ou muitas vezes tem uma tarefa que está atrasada e você vai fazer justamente naquele dia que você foi chamada, que você colocou na sua mente que você ia fazer atividade física. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Toda vez que eu ia participar de eventos grandes, eu ficava um pico de estresse. Eu ficava estressada. Eu agia de forma estressante com meu esposo, com minhas filhas. Em casa eu ficava, que eu não me suportava. E aí eu comecei a perceber que toda vez que eu ia para um evento, que eu ia me conectar com pessoas, que eu ia estar num ambiente, eu ficava desse jeito, estressada. E mexia com toda a estrutura da casa. E aí eu falei assim, meu Deus, por que eu tô agindo assim? Poxa, eu gosto de estar no meio de pessoas. Eu gosto de estar participando de eventos. Por que eu tô agindo dessa forma? E aí eu comecei a fazer essa pergunta pra mim. Por quê? E aí veio a resposta clara. A resposta clara era que tinha um sabotador por trás. E aí eu trago os gatilhos que são mais sutis. As críticas, que você fica com medo de crítica, na defensiva o tempo todo. Os atrasos, que acaba gerando irritação, rejeição e insegurança. Muitas vezes eu estava ali com medo, na verdade, de ir para o evento e não ser, as pessoas não me aceitarem bem naquele lugar. Então eu tinha um problema de rejeição, porque eu ficava com medo de não ser aceita. E como é que eu ia me lidar com aquela situação? E aí eu comecei peraí, por causa disso eu comecei a trabalhar isso em mim. Eu comecei a trabalhar esse gatilho que estava atrapalhando todo o meu desempenho na minha casa, com minhas filhas, com meu esposo, comigo mesmo, porque para mim era estressante, mas eu não entendia por quê, até que eu dei nome para aquele comportamento meu que estava agindo daquela forma. Era simplesmente, né? Simplesmente não.
era uma rejeição. Que eu tinha medo de ser rejeitado naquele ambiente, não ser aceita por todo mundo. E isso foi o que eu fiz? Eu enfrentei. Eu não deixava de ir, mas para mim, até chegar àquele lugar, era um momento que me deixava no nível de estresse muito grande. Então, quando eu entendo isso, eu passo a ser assertiva. Eu começo a fazer o quê? Ser um desbravador. Ser uma pessoa que não para no meio do caminho. Eu começo a ter ações e resultados porque eu entendi que por trás daquilo ali não era sobre aquilo que eu ia alcançar, mas algo em mim que eu precisava mudar e melhorar, né? Tem aquela síndrome Gabriela que o pessoal fala assim, eu nasci assim, eu morri assim, pronto, acabou, e vou viver assim. Não, eu nasci assim ou não, eu teve situações na minha vida que aconteceu dessa forma e que eu agi desse jeito, né? E aí, o que eu faço? Peraí, eu preciso melhorar e eu vou fazer isso, isso e isso até me tornar, né? Então, quando eu busco esse autoconhecimento, ele me liberta de situações que eu era daquele jeito, mas eu não vou ser assim para minha vida toda, porque eu decido melhorar, eu decido mudar. Eu decido dar não para esse comportamento que está me deixando desse jeito. E aí eu dou nomes para a situação que está me deixando agir dessa forma. Então, olha como o autoconhecimento ele liberta. Olha como o autoconhecimento ele transforma. E é sobre isso. E aí, quando eu sou assim, né? Os pontos fortes e os pontos fracos. E como identificar isso? Eu vou identificar esses pontos fortes meus. Aí eu vou buscar o que é um feedback de alguém. Perguntar para alguém, as pessoas que mais próximas de você, né? Pessoas que estão ali com você e que vai ser verdadeira com você. Feedback de pessoas confiáveis. Uma autoavaliação de você olhar para você mesmo e dizer assim, peraí, eu sou assim, mas eu não estou conseguindo resolver. Então, existem pessoas capacitadas, pessoas que vão te mentorear, pessoas que vão te treinar, que vai te ajudar a ir para o próximo nível, né? Então, é sempre trazer essa clareza, se autoavaliar, olhe para você mesmo, veja o que está ali em você e que precisa melhorar. É ter essa verdade, essa humildade de reconhecer, né, que aquilo ali está te causando um impacto negativo, né? Normalmente é negativo. E aí você, peraí, eu preciso melhorar. Certo? E aí, o ponto forte é o que? É uma boa comunicação. E aí, quando você tiver esse ponto forte, que as pessoas te dão um feedback positivo, assim, aí você aproveita para liderar nas reuniões, nos lugares que você for, com confiança, né? Assertiva. Porque se você tá tendo um ponto positivo, tá sendo um feedback positivo, que é ponto forte em você, você está pronta para liderar, para comandar. Para onde você for, você vai ter palavras assertivas, posicionamentos positivos e que você vai se sair bem. O ponto fraco é a falta de organização. A falta de organização. Nada vai estar bem. Vai estar tudo fora do lugar, né? Então são pontos fracos dentro desse autoconhecimento que ele vai te deixar de forma sem controle. E aí você vai buscar ferramentas para você, para te ajudar, ou delegar você nessa situação. E aí eu trago, né, para a vida de cada um, né, cada um de nós, né? Porque quando eu reconheço, eu me conecto bem com a família. Eu me conecto bem com o meio que eu vivo. É na minha empresa, é nos meus negócios, é na minha equipe de trabalho, é no meio da minha igreja, é em todo lugar. E aí quando eu tenho isso, eu passo a reconhecer, eu reconheço os meus pontos fortes, meus pontos fracos, e eu não sobrecarrego os relacionamentos. Eu passo a ter um relacionamento saudável. Eu passo a me colocar no lugar do outro. Eu passo a entender o outro. E eu sou mais leve para lidar com todo tipo de gente. O autoconhecimento, gente, ele é a chave. É a chave. Porque no meio que vivemos, tem todo tipo de gente. E a primeira coisa que a gente tem que ter é a empatia, né? De me colocar no lugar do outro. Porque a gente sem um autoconhecimento, o que a gente vai fazer vai ser explosivo, vai agir de forma impulsiva e vai causar gerando
um problema maior. Então, quando eu tenho autoconhecimento, eu tenho empatia, eu passo a me colocar no lugar do, peraí, se eu agir assim e hoje eu tô desse jeito, por que aquela pessoa tá agindo daquela forma, né? Então, você sempre estar se colocando no lugar do outro, né? E a ferramenta prática, né, que a gente traz é a roda da vida, né? E o que é essa roda da vida? Na área que eu atuo em 11 áreas, né, que é a área financeira, a área familiar, a área profissional, a área conjugal, pais, né, filhos, relacionamento com filhos, relacionamento social, você e Deus, você e seu conhecimento, seu estudo. Então, são 11 áreas que a gente atua. E aí, é você se examinar nas áreas que você tem da sua vida. E você vai dar uma nota para elas. E vai dizer assim, como é que está a roda da sua vida? Com relacionamento com pessoas, você e Deus, você e seus parentes, você e seus amigos, você na área social, você tem ajudado pessoas, você com suas finanças, você com seu conhecimento, com seu estudo, você com seu casamento. Você como profissional, você tem buscado. E aí você começa a avaliar todas essas áreas da sua vida. E aí você identifica se está girando de forma positiva, se está sendo... Tem áreas que em você que está te gerando um fator que está puxando você para baixo. É identificar. Se autoexaminar e dizer qual é a área que está precisando de um avanço, qual é a área da sua vida que você precisa avançar e que está te impedindo. Primeiramente, é você anotar aí a área da sua vida que não está bem. Não era minha área com Deus está bem, minha vida aqui está bem com meus filhos. Minha vida financeira, minha vida financeira não está bem. Mas meu trabalho também não está bem. Eu não estou conseguindo captar recursos. Então, qual é a área da sua vida que quando você olha e você vê que não está bem? Meu relacionamento com meus parentes, meu relacionamento com as pessoas. Então, traz essa clareza. E aí você identificando esse ponto que precisa melhorar, aí sim, você vai dar o próximo passo. Olha a importância do autoconhecimento. Quando você tem esse autoconhecimento, a sua conexão com a sua família, com o próximo, com tudo. Quando você se conhece, você controla melhor as relações, evitando que frustrações do trabalho prejudiquem o seu lar. Quando você, no exemplo, você está passando por um problema no seu trabalho, mas quando você sai do seu trabalho, você consegue entender que é no trabalho, não é na sua casa, e você vai saber separar profissional de família. E aí vai ficar leve. Você vai saber separar situações que aquilo estava impedindo de você ter uma vida saudável. Então, o autoconhecimento, ele é a chave. Dá um exemplo. O empreendedor que aprendeu a identificar sinais de estresse e passou a adotar pequenas pausas antes de chegar em casa, o que vai acontecer? Ele vai chegar em casa super bem. Ele vai ter resultados positivos com a sua família. Então é sobre isso, gente. Eu entender, peraí, não é sobre eles, é sobre mim. Peraí, não é sobre essa situação. Porque já quem conhece aqui pessoas que mistura tudo, faz aquela miscelânea de situação e explode para todos os lados. Então, é quando eu tô cheio. Peraí, eu passei por uma situação no meu trabalho, eu passei uma situação com aquele negócio que eu tava fechando. E aí eu vou para casa. Eu não tô bem. Porque se chegar meu filho, se chegar meu esposo, se chegar todo mundo ali, eu vou explodir. Mas peraí, eu vou, respiro fundo. Não é sobre ele, é sobre mim, é sobre a situação que eu vivi ali. Então ele não precisa receber aquela carga de estresse. Então é saber separar. Então, o autoconhecimento, ele vai mudar toda a sua vida. Ele vai mudar os seus negócios, ele vai mudar os resultados, ele vai mudar toda a sua vida. E quem quer ter essa vida? Essa vida que o Senhor ele falou assim, eu vim para que todos tenham vida em abundância. Essa vida de abundância que ele tem pra gente. É sobre isso, gente.
Quando a gente conhece a verdade, ela nos liberta. Quando eu sei quem eu sou, quando eu